Neto, o Flutterflow é no Code ou Low Code? O Bumble é no Code ou Low Code? Eu juro que eu recebo essa dúvida direto por aqui, mas eu entendo bem o motivo. A definição ao pé da letra aí de no Code, Low Code por si só, hoje ela já não é mais suficiente para a gente entender bem esse cenário complexo de ferramentas que a gente tem hoje aí no mercado. E além disso, está cheio de gente querendo impor regra aí em um termo que hoje está muito mais relacionado a marketing do que qualquer outra coisa. Mas nesse vídeo eu vou me propor aí que a gente conversar um pouco sobre isso, quero apresentar a forma como a gente aqui na No Code Startup enxerga esse cenário e quero buscar definir aqui com vocês o que a gente vê como No Code, né? Que ferramentas a gente coloca nessa caixinha de No Code, que ferramentas a gente coloca nessa caixinha de Low Code. Então bora que eu acho que esse conteúdo aqui vai ficar bacana. Salve pessoal, aqui quem fala é Neto Camarano, trazendo aqui mais um conteúdo sobre esse universo de No Code para vocês. Se é a sua primeira vez por aqui a gente está sempre trazendo conteúdos semanalmente sobre esse universo de No Code e principalmente como a gente consegue transformar esse nosso conhecimento, dessas nossas ferramentas, em negócios lucrativos. Se isso é algo que te interessa, já te convido aí a se inscrever no canal, já deixa o like aqui nesse vídeo, que esse conteúdo tá fera demais. Para os que querem se aprofundar ainda mais nesse universo, principalmente tecnicamente, conhecendo as ferramentas a fundo, né, do começo, tanto do iniciante ao avançado, vou deixar no nosso comentário, primeiro comentário aqui desse vídeo, os links das nossas formações completas em No Code, onde a gente te ensina a utilizar as ferramentas aí do iniciante até o nível avançado. Bom, sem mais enrolações, bora aí para o nosso conteúdo. Bom, pessoal, primeiramente, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui sobre No Code e Low Code, eu preciso, trazer aqui as definições ao pé da letra desses nossos termos. Talvez não seja nenhuma novidade aí para a maioria de vocês, afinal é uma tradução livre, ela já diz muito para a gente, porém a gente precisa começar a partir daqui para daí a gente evoluir as nossas discussões a partir dessas definições. Primeiramente, no code ou sem código é o nome que se dá ou o termo utilizado para o ato de desenvolver algum aplicativo, software, site, sistema ou automação sem fazer o uso de código, linhas de código propriamente ditos. Abrindo um parêntese aqui, isso não quer dizer que código não está sendo gerado por debaixo dos panos. Porém, eles não são utilizados pelo desenvolvedor para criar a aplicação final em si. Em contrapartida, esse desenvolvedor ele utiliza ferramentas de desenvolvimento visual que aí permitem ele desenvolver essa aplicação sem fazer o uso, sem escrever linhas de código. Então, prefiro já deixar esse disclaimer, esse parênteses aqui, para não dar muita trela aí para o dev quadrado. Bom, já quando a gente fala low code ou pouco código, é o termo utilizado para quando nesse processo de desenvolvimento, o desenvolvedor utiliza ferramentas de desenvolvimento visual em conjunto com um pouco de código, um pouco de linhas de programação. Essa é basicamente a base desses termos e o que eles querem dizer por definição. Porém, sinceramente, na minha opinião, hoje em dia, esses termos são muito mais utilizados a fins de marketing do que, de fato, eles querem dizer alguma coisa. No code e low code se tornaram aí o que a gente chama de buzzwords, que basicamente chamam a atenção das pessoas e, consequentemente, vendem, E é basicamente por esse motivo que a gente vê aí muita ferramenta falando que é no code ou que é low code ou que tem uma interface de desenvolvimento de alguma coisa nesse modelo no code, mas quando a gente vai ver, ela não tem muita relação aí com esse nosso universo. E, além disso, tirando essa parte de marketing de lado, na minha opinião, é muito difícil a gente querer colocar as ferramentas nessas caixinhas de no-code e low-code, olhando simplesmente para essa definição. Hoje, basicamente, a grande maioria das ferramentas, elas permitem que a gente coloque código nas suas interfaces, ou crie plugins, que nada mais são do que extensões aí das suas funcionalidades, que são criadas sim com código de programação. Então, se eu tenho a maioria das ferramentas aí permitindo que eu coloque código nos meus projetos, elas são no code ou elas são low code, a definição ela fica muito complexa. Sem falar do fato que, quando a gente tem a possibilidade de inserir plugins, se a gente estiver utilizando um plugin, gera mais uma dúvida, Eu estou usando um plugin, ela se torna um low code ou ela ainda é no code? Então, são diversas dúvidas que vão surgindo aí por conta dessa nossa definição. Outra definição que eu também já vi aí pessoas utilizando é: se a gente consegue criar uma aplicação por completo sem fazer o uso de código, então essa ferramenta é uma ferramenta no code. Caso contrário, caso eu precise utilizar código em algum momento para criar uma aplicação completa, ela daí é uma ferramenta low code. Mas aí já surgem outras diversas infinitas dúvidas, O que é um app completo, Um app completo para mim
pode ser diferente de um app completo para você, que pode ser diferente de um app completo para outra pessoa. Sem contar com essa questão de utilização de plugins, né? Caso eu estiver utilizando um plugin, ele se mantém no code ou ele vira no code. Essa dúvida ainda se mantém, a gente não sanou essa dúvida. Então, em resumo, basicamente a gente não vai chegar a lugar nenhum tentando encaixar as ferramentas nessas caixinhas, olhando aí basicamente para essa definição. E aqui na No Code Startup a gente não olha muito para isso, a gente não olha muito para essa definição. Na verdade, a gente também não se importa tanto aí com essa definição, se uma ferramenta é no code, se uma ferramenta é low code. Porém, como vocês sempre nos questionam, chega muita dúvida como essa aqui pra gente, a gente buscou aí criar uma parametrização que pra gente faz sentido, e esse foi até, né, a motivação aqui pra gente criar esse conteúdo aqui para o YouTube. Então, assim, feita essa introdução, eu vou deixar essa definição de lado, pelos motivos que eu acabei de comentar aqui. Eu quero apresentar para vocês aqui agora na nossa tela, de uma maneira visual, um pouco como é que a gente pensa sobre esse cenário de no-code e low-code e como é que a gente encaixa cada uma das ferramentas nessas nossas caixinhas. Então, pessoal, aqui nessa nossa apresentação eu quero ir construindo com vocês a forma como a gente pensa aqui sobre esse cenário. Por enquanto a gente só tem aqui uma linha reta, mas a ideia é de fato a gente ir construindo em conjunto e espero que faça tanto sentido nessa definição para vocês quanto faz aqui para a gente. Então, para a gente iniciar, de um lado aqui dessa nossa linha reta, a gente posiciona ferramentas que são indiscutivelmente consideradas como ferramentas low-code. São ferramentas aí velha guarda, já estão no mercado aí um bom tempo, algumas desde 2001 aí, e muitas delas provavelmente inspiração aí para a maioria das ferramentas no-code que a gente tem hoje no mercado. Desse lado, a gente tem ferramentas aí como o OutSystems, a Mendix, a Appian, as quais são todas aí ferramentas focadas para o mercado enterprise, ou seja, mercados aí de grandes empresas. Para que as ferramentas consigam entrar, né, de fato nesse mercado enterprise e ter uma relevância nesse mercado, são anos de desenvolvimento de produto dessas ferramentas. Ou seja, aqui a gente está falando de ferramentas extremamente robustas, que possuem como principal objetivo gerar eficiência e dar agilidades aí para o time de desenvolvimento dessas grandes empresas, permitindo aí integrações mais complexas e voltada para esse mundo mais corporativo. Para vocês terem uma ideia, as licenças para utilizar algumas dessas ferramentas aqui normalmente são muito mais caras, isso por conta do mercado público-alvo delas, né, que são essas grandes corporações. E no fim, o usuário final, quem vai fazer o uso dessas ferramentas aqui, normalmente são pessoas um pouco mais técnicas, né? Ou são desenvolvedores que buscaram, migraram para se especializar nessas ferramentas, ou são pessoas que já tinham um background mais técnico e buscaram se especializar aí em alguma dessas ferramentas também. E em contrapartida, do outro lado aí dessa nossa mesa, a gente tem ferramentas como o Glide, Adalo e Zapier, ferramentas aí que possuem um público-alvo bem mais diverso, tanto para founders, pequenos empreendedores, pequenas empresas, por exemplo. E já nessas ferramentas, a usabilidade delas é toda pensada para reduzir ao máximo todo o atrito no aprendizado inicial dessas ferramentas, facilitando assim para que qualquer pessoa que, mesmo sem um background técnico, consiga entrar na ferramenta e criar algum tipo aí de aplicação ou automação, inclusive sem a necessidade de colocar a mão no código. E a partir daí, desses dois extremos, que a gente busca entender esse cenário de no-code versus low-code. Do lado direito, a gente tem esse universo aí do low-code com ferramentas mais técnicas, robustas e mais complexas, que possuem aí um foco mais para esse mercado enterprise e que tem como um usuário final uma pessoa aí com um background mais técnico. E do lado esquerdo, a gente tem esse universo aí do no-code, que são ferramentas com a UX pensada para serem utilizadas por pessoas que não têm nenhum background técnico e que possuem um público-alvo aí mais amplo, como empreendedores, pequenas empresas, não necessariamente apenas grandes corporações. E é com isso em mente que a gente busca categorizar cada uma das ferramentas. Sendo que ferramentas mais à esquerda é comum a gente utilizar menos código e a gente categoriza como ferramentas no-code. E ferramentas mais à direita, a gente acaba utilizando mais código, são ferramentas que se assimilam mais ao perfil das ferramentas que a gente encontra à direita e são ferramentas que a gente acaba chamando de ferramentas low-code. E assim, trazendo algumas ferramentas aqui para esse nosso gráfico, também a gente não vai trazer muitas ferramentas para não poluir muito esse gráfico, mas apenas para vocês terem uma ideia de como que a gente pensa. Do lado aqui das ferramentas no code, a gente enxerga um cenário nesse sentido. A gente tem ferramentas aqui como software, como o Bubble, o Flutterflow, o WeWeb, são ferramentas que se assimilam muito mais às ferramentas que estão aqui desse nosso lado esquerdo do que as ferramentas que são puramente low code e estão lá do nosso lado direito. E do lado aqui das ferramentas low code, a gente traz ferramentas aqui como o Power Apps, como o Retool, como o UiPath, que também são ferramentas que a gente acaba utilizando mais código
e que tem um perfil, né, de usuário final, um perfil de quem vai estar utilizando, muito mais análogo a pessoas, né, dessas ferramentas puramente low-code. E é dessa forma que a gente gosta de encarar esse cenário complexo que a gente tem de ferramentas hoje em dia. A gente prefere olhar para o problema que essa ferramenta resolve e o público-alvo, né, dessa ferramenta, do que simplesmente olhar para uma definição ali que hoje em dia já não quer dizer muita coisa para a gente. Mesmo que a gente fuja, né, da tradução livre aí de no-code, low-code, ou seja, sem código ou pouco código. Para a gente aqui faz muito mais sentido. Não consigo muito chamar de low-code um Flutterflow colocando ele na mesma caixinha que um OutSystem da vida, por exemplo. Para mim acaba não fazendo muito sentido. Mas de fato agora eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, né? Tenho curiosidade se fez sentido, né, essa nossa visão aqui. Se para vocês faz sentido, né, dá para chamar as ferramentas como a gente categorizou aqui, ou se não, a gente tem que de fato seguir aí ao pé da letra a definição de no-code, low-code, ou eventualmente se algum de vocês aí tem alguma outra definição diferente dessas duas. Então deixe nos comentários, vou responder a todos vocês. No mais, pessoal, não foi minha intenção aqui criar uma polêmica em cima desse tema. É um tema que vocês acabam perguntando bastante, um tema que, como eu comentei, a gente acaba não se importando tanto assim, mas como é uma dúvida frequente de vocês, a gente acabou parametrizando dessa forma e acabamos gerando esse conteúdo aqui no YouTube para vocês também. Com isso, vou ficando por aqui, pessoal. O YouTube nesse momento vai estar te recomendando 2 vídeos aqui que podem ser bastante relevantes aí para a jornada de vocês. Aproveitem aí esse embalo, já assistam, acredito que vai agregar bastante. No mais, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.